Olá, olá, muito boa tarde para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone e esse é especial. A gente vai estar comemorando aqui os 32 anos da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar muito sobre a aposentadoria no Brasil, também no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a Previdência está ou não no vermelho? O quanto os aposentados do nosso país contribuem para o desenvolvimento dos municípios e a reforma previdenciária. O que vem pela frente? Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. Os convidados do Boca no Trombone especial, FETAPERG, são o presidente da federação, José Pedro Kuhn, o diretor financeiro da FETAPERG, Léo Carlos Altmaier, e o presidente em exercício da COBAP, Carlos Olegário Machado Ramos. Essa é a equipe que está com a gente na tarde desse domingo. Lembrando, hoje estamos num horário especial, em razão da transmissão dos eventos esportivos aí pelo Grupo Bandeirantes. Bom, já queria dar o primeiro boa tarde ao presidente José Pedro Kuhn, presidente, e o senhor falasse num primeiro momento para o telespectador da Bandeirantes da história, de um pouco do que foi feito pela FETAPERG nesses 32 anos de história, um período em que muito se fez, né? Muito se construiu em favor do aposentado, do pensionista aqui do estado do Rio Grande do Sul, sempre em parceria com a COBAP, com a centralização lá em Brasília. Obrigado por estar com a gente, uma boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo Solano, boa tarde, companheiros que fazem parte aqui, nesse momento importante em que nós estamos levando ao Rio Grande do Sul o nome da FETAPERG, que somos a FETAPERG, da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas, que foi fundada em 24 de janeiro de 1984. Estamos com 32 anos, próximo 24 de janeiro vamos fazer 33 anos, a idade de Cristo, não é isso? Temos uma história bonita, uma história de luta, sempre representando os aposentados, os trabalhadores do Rio Grande do Sul e também em contato com todo o Brasil. A FETAPERG nunca se absteve da luta, de defender as causas dos aposentados. É isso que nós fizemos. E hoje estamos com mais de 2 milhões de aposentados espalhados por esse Rio Grande. A respeito disso, vamos colocar essa informação para a gente, enquanto o presidente Zé Pedro ilustra, né? A gente tem aí na questão da totalização de aposentados, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em Porto Alegre. É um número, a gente está colocando para o telespectador da Bandeirantes, presidente Zé Pedro, é um número que cada vez tem aumentado mais, né? Com certeza. A tendência é de aumentar, não é isso? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o maior número de idosos no Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Sim, em torno de 13,7, enquanto no Rio Grande do Sul, no Brasil, é 11, alguma coisa. Veja só, no total de aposentados e pensionistas, nós temos quase 2 milhões e 200 mil, né? E a próxima tela vai mostrar isso que o presidente está comentando a respeito da população, a porcentagem que temos de idosos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que também a tendência tem sido essa, né, presidente Zé Pedro? Um aumento com uma maior qualidade de vida das pessoas e, portanto, o papel da federação é muito importante para que se consiga ter boas políticas, contato com os governos, para, enfim, em cima disso, se consiga ter sucesso nos pleitos. Com certeza. A federação está sempre a resguardar as causas dos aposentados, esse número, né, é porque ela representa e coordena esse trabalho de aposentados, pensionistas, enfim. Mas nós não estamos vinculados somente aos aposentados já, mas também estamos preocupados com os próximos aposentados. Sim. Por isso, nosso trabalho é coletivo, dinâmico, entende? Em todos os sentidos. Estamos sempre presentes e sempre buscando alternativa para os aposentados, que é uma categoria que cresce e a tendência vai ser crescer cada vez mais. Dizem que há uma previsão para 2050 de nós termos em torno de 1/5 da população aposentada, não é isso? Verdade. Isso é interessante, gente. E se nós trabalhamos, nós produzimos. E mesmo aposentado, a gente continua produzindo. Embora não se tenha emprego, muitas vezes, mas o aposentado está a serviço da comunidade. Porque se observa que grande parte das famílias sustentam mais pessoas, entende? Dão educação, alimentação, enfim. E olha o que o senhor está dizendo, olha ali, né? 11% são de idosos,
no país, cerca de quase 23 milhões. Aqui no Rio Grande do Sul, esse percentual é maior, 13, né? exatamente. Perto aí de 15%. Né? E a questão da expectativa de vida é um dado que eu quero abordar também com o Léo Carlos Altmaier. Né, Léo, obrigado por estar com a gente, você que é diretor financeiro da federação. A gente sempre tem que estar atento, né? Quanto maior a expectativa de vida, maior a proteção ao aposentado, ao idoso. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde, companheiros aqui presentes. E boa tarde aos aposentados e pensionistas desse estado do Rio Grande do Sul. Antes, ao falar que a tendência de aumentar o número de aposentados no Brasil, essa tendência pode cair, porque a revisão da Previdência Social que está sendo colocada pelo governo federal é uma temeridade, né? Passar uma idade mínima para 65 anos para aposentadoria. Que é justamente a questão da reforma previdenciária, né, Léo? É verdade. Essa reforma, colocar a idade mínima de 65 anos para aposentados, tem estados no Brasil que a média de vida é 65 anos. Portanto, as pessoas naqueles estados, como eu posso citar Maranhão, que a média de vida é 76, essas pessoas não terão como se aposentar. Vão pagar o INSS, vão pagar a Previdência só como um seguro, porque Exato. para a aposentadoria não terão condições. Olha lá o que você fala, ó, Maranhão, né, homens 66 anos, veja só, e as mulheres 74 anos. É como você está dizendo, uma reforma do jeito que o governo está desenhando, faz o quê? O aposentado se aposenta e logo em seguida vai falecer, não vai poder gozar do benefício. Realmente é uma temeridade, é um filme de terror que o governo está colocando para cima, não só dos aposentados, mas principalmente daqueles do pessoal da ativa, que não terão condições mais de se aposentar, né? Então, para nós, os aposentados, o que o governo ainda está pensando em fazer é uma desvinculação do salário mínimo do salário dos aposentados, criar um salário para os aposentados e um para o pessoal da ativa. Sim. E com isso, baixar mais ainda o salário, reduzir mais. E a gente já sabe disso, tem prova disso, que muitos aposentados que tiveram o início de benefício em torno de 5, 6, 7 salários, hoje estão em 1, 2 salários mínimos. E mais ainda, né, Léo? Assim, ó, o governo ainda quer rasgar a Constituição, principalmente o artigo 195, item 2, que diz que a arrecadação não pode incidir sobre a aposentadoria. Exato. E agora está querendo impor cobrar previdência dos aposentados. Mas o artigo 195, item 2, diz bem claramente, arrecadado dos trabalhadores, tudo mais, dentre da ativa, né? Outros setores da ativa, exceto de aposentadoria. Não pode cobrar disso aí. Isso está na Constituição, Paulo. Sim, não, isso é um desrespeito. O governo reiteradamente, presidente, ele tem rasgado a Constituição. E principalmente no que toca às reformas. As reformas trabalhistas, a reforma previdenciária que o atual governo está pleiteando, é justamente uma restrição do direito dos aposentados e daqueles que pretendem ter a sua aposentadoria. Até a respeito desse assunto, queria saber da opinião do presidente Carlinhos, né, presidente da ATAPEC, também da diretoria da FETAPERGS e hoje presidente em exercício da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Presidente, essa questão da reforma, na sua visão, você que está lá em Brasília, tem viajado muito durante o país na luta pelos aposentados, realmente ela deve acontecer para o próximo ano? E qual é a sua opinião? Essas regras devem passar do jeito que está ou ainda a possibilidade da gente ter um avanço, melhorias podem acontecer para o aposentado? Obrigado por estar com a gente, uma boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde aos ouvintes e a todos, né? Porque a Previdência é um tema que interessa a toda a sociedade. Verdade. Né? Eu acho que não tem ninguém que não sonhe um dia se aposentar, né? Então, interessa a nós que temos aposentado, interessa a quem vai se aposentar. Mas antes disso, eu queria ouvir dois dados importantes que o Léo levantou ali. Primeiro, que já o DIEESE aponta que 28% de quem contribui já não se aposenta, ele morre antes. Exato. Tá? Agora, se levar para a idade mínima de 65 anos ou mais, que o governo ainda quer mais, aí, então, uma grande parte... E este país é um continente, são realidades diferentes, né? Sim, sim. Então, a parte disso aí que a grande maioria não vai se aposentar, né? Então, isso é um dado muito importante. Um outro que acho que a pessoa não se dá conta, é que nós já temos 2 salários mínimos. O salário mínimo da ativa, que todos nós conhecemos, e o salário mínimo da Previdência, que hoje está em R$ 518.
né? Então, evidentemente que se passar a desvinculação, a pessoa que está ganhando 880 não vai cair para 518. Claro. Mas ao longo do tempo vai congelando, né? Vem aumento para quem está trabalhando e não vem para quem não está trabalhando, e logo, logo, o poder aquisitivo vai ficar semelhante a hoje, o que são hoje os R$518. Bom, a respeito da reforma, hoje, se fosse hoje, infelizmente o Temer consegue passar tudo que vem lá. Né? Do jeito que está. Do jeito que está. Ele passa... Não tem nenhuma concessão a mais, não tem, a confederação não vai ser chamada para debater, para daqui a pouco estipular outras regras que não essas maléficas aos ele está aposentados? passando, né, aos pouquinhos, na surdina, na calada da noite, e que eu lembre, esse é de todos os últimos 3 ou 4 governos que eu venho acompanhando, este é o que ainda não está tendo problema em nenhuma das casas. Sempre um estava bem com o Senado e estava mal com a Câmara Federal, ou estava bem com a Câmara Federal. Não, esse está conseguindo passar com uma certa facilidade nas 2 casas. Então, hoje, para nós, é o filme de terror, como o Léo disse. Está muito fácil do governo tirar todos os direitos que a gente tem. Presidente José Pedro Kuhn, ainda dentro do tema disso reforma. aí, o artigo 194 da Constituição, parágrafo único, item 7, Sim. determina que deve ser criado para a gestão da Previdência a quadripartite, que seria um representante dos trabalhadores, Exato. um representante dos empresários, um representante dos aposentados e um representante do governo, para fazer essa discussão, para a gestão disso aí, tá certo? Então, isso tinha que ser implantado, e isso o governo não faz. Aquilo que interessa para o povo brasileiro, ele não faz. Mas eu quero deixar aqui para todos os brasileiros, já não só mais para os gaúchos, uma sugestão. Está na hora de nós parar com esse pacote de maldade. Como? Nós temos que nos unir, observar os deputados, os senadores que estão votando contra os trabalhadores, contra os brasileiros, e vamos colocar nas nossas cidades, levar para os prefeitos, cobrar dos prefeitos, que são os que dão apoio, e publicar e começar a botar nas praças a foto deles e dizendo, esses são os nossos traidores. Tem que fazer esse movimento nacional. Porque é assim, ó, daqui 2 anos tem eleição, vamos eliminar eles, tá? Fazendo todo esse pacote. Porque aí nós vamos mostrar quem é quem nessa história. Eu acho que é a nossa proposta. Diz que o aposentado não faz greve. O aposentado pode fazer greve sim. Como? Fazendo isso, indo para a rua, mostrando aqueles que nós elegemos e agora estão contra nós, nós temos que botar a cara deles na rua, botar foto na rua. E vamos fazer também, porque nós trouxemos a maior receita para o município, a maioria dos municípios, olha aqui, ó, dos 5.566 municípios, 3.875% arrecadam mais da Previdência do que a participação do Fundo Nacional. Isso representa 70%. Esse dado que o presidente Zé Pedro 70%. traz, 70% dos municípios têm um repasse maior dos aposentados do que o fundo de participação dos municípios. Significa o quê? Significa que, a gente já falou aqui nesse espaço, lá na Rádio Bandeirantes, que eventualmente os aposentados, eles deixam de fazer as suas compras, praticar suas economias no seu município de origem e vão fazer no vizinho, aquele município de origem ele simplesmente quebra. Porque esse é o poder, essa é a força do aposentado. O governo está esquecendo que uma das maiores fontes de distribuição de renda é a Previdência. Porque essa Previdência vai para o comércio, faz girar o comércio. Ela gera emprego, ela ajuda as famílias, enfim. É um dos melhores meios de distribuição de renda. E é a 2ª maior arrecadação do Brasil. Verdade. Vamos investir nisso aí. Presidente, senta com o povo. Escuta o povo. Debater, né? Debater. Tem que debater. Não adianta só ouvir de longe e não dar ouvidos. Tem que escutar o povo. Verdade. Não é só ouvir de longe. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? E a gente já retorna. A gente vai voltar para falar muito mais ainda sobre as informações aqui da FETAPERGS, a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, nesse nosso programa especial, comemorando aí os 32 anos da FETAPERGS. Próximo bloco a gente vai falar sobre o déficit previdenciário, realmente como é que estão essas contas, vamos trazer aqui dados para você aí em casa ter ciência disso. Também a DRU, o que é a desvinculação das receitas da União? Tudo isso no próximo bloco aqui no Boca, no seu ano 27, muito mais interatividade para você.
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais um bloco do Boca no Trombone, nessa edição especial. São os 32 anos da FETAPERGS, a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Na tarde desse domingo, a gente está fazendo uma explanação aí sobre os aposentados aqui do Rio Grande do Sul, tratando sobre reforma previdenciária. Vamos falar agora sobre o déficit, a desvinculação das receitas da União. Tudo isso e muito mais no Boca no Trombone especial, esse horário alternativo, né? Você sabe, nosso horário é pela manhã, sempre aos domingos, das 7h30 às 8 horas. Hoje estamos nesse horário diferenciado por causa da programação esportiva no Grupo Bandeirantes. Bom, queria a palavra agora, presidente Carlinhos, né? Em nome da COBAP e também da ATAPEC, associação aqui de Canoas, sim, e faz parte da diretoria da FETAPERGS. O tão propalado déficit previdenciário. Vem cá. Tem déficit na Previdência ou essa a gente pode denominar como a maior falácia de todos os governos aqui do Brasil? Bom, nós podemos dizer com toda a segurança que essa é a maior falácia ou a maior mentira. Tá? Eu até digo que é mentira, nem é falácia, o governo mente. Nós tivemos aí o Lula, um período do governo dele, ele veio, usou todos os meios de comunicação e disse que a Previdência não é deficitária, mas não impediu que seus ministros continuassem mentindo. Tá? Então a Previdência sobrou assim, 2013, 78 sim, bilhões, 2014, vamos 67 bilhões. Vamos ilustrar? Né? Vamos ilustrar aí. 2015, sim, sobrou menos. As receitas da Seguridade Social. Olha lá, olha o que temos. Né? 365 bilhões da Receita Previdenciária Líquida. Aí a gente tem COFINS, CSL, o PIS/PASEP, são impostos, né, que revertem para a Seguridade. Concursos de prognóstico e outros, que são as loterias. Você vai lá, aposta numa loteria, tem valor que vai para a Seguridade. Receita de órgãos de cunho social. No final, somando tudo isso, olha só o que temos de receitas, presidente Carlinhos. 707 bilhões de reais. Agora outra tela para a gente, para fazermos a comparação. Né? Colocamos ali a tela das receitas, agora na sequência a gente coloca a execução da Seguridade Social, ou seja, o que o governo faz com esses valores que estão chegando aí para os cofres da Previdência e são executados da seguinte forma: o pagamento dos benefícios, né, benefícios urbanos, rurais, compensação entre os regimes, aí a gente tem o pagamento do LOAS, benefício lá para a pessoa da assistência social. Temos a questão da saúde, que está contemplada aí também, a assistência social, despesas da Previdência com o próprio Ministério da Previdência, pagamento do Bolsa Família, o FAT, final, 683 bilhões de reais contra um valor de 707 bilhões de receita. Sobrou dinheiro aí. Está sobrando, né? Sobrando, né? Isso que foi um ano crítico, né? Um ano difícil. Sim, sem dúvida. Porque os anos anteriores foi sempre acima de 50 bilhões o superávit. Vamos mostrar aí também, a produção coloca pra gente, a questão do superávit previdenciário. Olha só, desde o ano de 2012, como o presidente Zé Pedro está relatando, a gente vem tendo uma diminuição no superávit, mas ainda o resultado é positivo. Em 2012, superávit de 82 bilhões, em 2013, 76, 2014, quase 54 bi, e no ano passado, 24 bilhões de reais de superávit. É como o presidente Carlinhos estava falando, tem valor na conta, tem dinheiro que sobra dentro da Seguridade Social. E é tanto que tem a DRU, e a DRU, para mim, tem dois vícios aí. Primeiro, né, que ele retira da onde não tinha que retirar. E a DRU é a deslocação da Receita da União. Eu digo que a Receita da Seguridade Social não faz parte da arrecadação da União. Tá? A COBAP tomou duas medidas que é o jogo das mais importantes. Nós entramos com dois processos. O primeiro, né, é para que o governo não desconte mais da Previdência a DRU, tá? Que saiu de 20, levou agora, com esse governo que entrou recentemente aí, tá? Ele levou de 20 para 30. Então isso é uma prova de que tem dinheiro, está sobrando dinheiro na Previdência. Sim. O outro que nós estamos discutindo lá, com os dados da Anfip, que é o órgão de auditoria e fiscalização do próprio governo, oficial, né, que o governo não fale mais em déficit. Por que isso? Porque primeiro que as pessoas se acomodam
problema. Mas eu agora atingi o quê? Nós temos hoje um judiciário no Brasil, que ele é um judiciário mais político, ele discute mais se o Estado pode pagar ou se a pessoa tem direito ou não, né? E os ministros lá estão, nessa discussão que teve lá da desaposentação, todos eles falaram nisso, que que a Previdência não tinha como comportar esses pagamentos, né? Então, porque os ministros do governo vão lá e conversam com eles e mostram essa mentira, essa falácia do déficit. E eles começam a julgar contra os interesses nossos, porque estão levando em consideração que a Previdência não vai conseguir sustentar esse pagamento. Pedi a palavra O que o do governo Léo. diz, só um pouquinho, Sim. o que o governo diz, não é isso? Mas o governo agora vem com umas propostas de reforma da Previdência, Sim. mas ele não tenta reformar nada de assim, cobrar as dívidas. Não pensa em cobrar as dívidas. Evitar a sonegação, por exemplo? A sonegação, por exemplo. Nada disso. Melhorar a arrecadação? Não. Agora, tirar, sim. Ele só pensa nesse lado. Léo, o presidente Carlinhos trouxe um tema que é bem importante, que é a DRU, né? E os números, eles não mentem, né? Vamos para mais uma tela aí sobre a DRU. Temos os dados, os últimos dados fornecidos dos anos de 2012 e 2013. Então, lembrando para o nosso telespectador, a DRU é a retirada do orçamento da Seguridade Social de valores para que o governo utilize em qualquer outros fins, e não na Seguridade. Então, veja só lá, em 2012, 58 bilhões de reais o governo da época retirou e utilizou em outros fins. 2013, 63 bilhões de valores foram retirados do orçamento da Seguridade Social, Léo. É a prova que tem dinheiro na conta da Seguridade e o governo utiliza isso não para dar um reajuste digno para o aposentado, para efetivar uma política correta de reajuste dos benefícios, por exemplo. É lamentável que o governo faça isso, né? E vem fazendo isso ao longo do tempo. Não é só esse governo, mas esse apelou, vai tirar mais ainda, passou para 30%. E isso aí prova que não é deficitária a Previdência, né? Que tem dinheiro, tem condições de retirar um dinheiro que é da Previdência para alocar em outros. Sim. Uma coisa totalmente ilógica, não? Foge, inclusive, de uma responsabilidade social. Está tirando daqueles que contribuíram, o trabalhador que contribuiu, o próprio empresário que contribuiu, porque tem a parcela do empresário que é colocado ali, e o governo vai lá, simplesmente tira 30% disso para colocar aonde ele bem entender. Isso tinha que mudar na Constituição. Isso é um filme, como eu disse antes, é um filme de terror para cima do aposentado, do pensionista. Até porque o artigo 195 da Constituição é bem claro, a Seguridade Social é sustentada por quem? Pela sociedade. Isso. Que é dinheiro que vem da sociedade, de vários, né? E o governo toma isso, faz isenções, muitas vezes, às custas dos benefícios dos aposentados e dos trabalhadores em geral. E, além de fazer essa política de bons amigos, sim, ainda não cobra os devedores. Um último assunto que a federação está muito preocupada é o assunto da proposta de emenda à Constituição, número 55 no Senado, que anteriormente na Câmara era a 241. A FETAPERGS está muito preocupada com essa movimentação que pode acontecer. Presidente José Pedro Kuhn, qual é o posicionamento, o que pensa a FETAPERGS sobre essa possível modificação, a PEC 55, a chamada PEC da morte? Olha, isso aí é mais uma maldade, é um golpe nos trabalhadores brasileiros, no povo brasileiro. Quando se observa, o Brasil cresce, se diz um país de desenvolvimento, eles mesmos dizem que vamos ter mais idosos, a população vai aumentar, automaticamente teria que aumentar os recursos para a saúde, para a educação, para a segurança. Sendo o contrário, né? E está sendo o contrário. Justamente o contrário. Estão cortando. Já imaginou daqui 20 anos como vai estar, se hoje já está com deficiência a saúde? Já imaginou daqui 20 anos o caos que vai ser a saúde? Como é que vai ser? A não ser que comece a morrer, né? Dê uma avalanche por aí afora e consigam aquilo que alguns queriam, Sim. que é a extinção dos idosos. Que idosos não produzem, tem que extinguir. Tá? Mas eles não se deram conta Sim. que nós, aposentados, idosos, estamos conscientes, estamos mudando aquela cultura. A aposentadoria é o prêmio da morte. Não, é o prêmio de vida e nós temos muito a fazer e nós vamos estar na rua, com certeza, com uma proposta forte,
nós vamos estar na rua divulgando, ou agora vem uma leva de prefeitos novos, nós já mandamos um documento para os prefeitos Sim, tá aí atuais, os aposentados, ó, a força que vocês fazem, a os diferença. próximos prefeitos vão começar a receber material nosso também e vamos pressionar as bases. Nós vamos começar pelas bases. Esta é a sugestão, começar pelas bases, trabalhar os nossos políticos. Léo, realmente do jeito que está a mudança na Constituição, ela não traz nenhum benefício, nem para aposentado, nem para quem está na ativa. Pelo contrário, é restrição. Como que se consegue trabalhar com o orçamento, fazer essa previsão de daqui a 20 anos com o orçamento atual? Não tem como, né? Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é um filme de ficção, a ficção do governo. Isso não existe. E assim, chega a ser cômico quando alguém do governo, um deputado do governo, diz que não é só no ano que vem, mas os outros 19 teremos a contenção de despesa, a retirada do reajuste inflacionário da saúde e da educação. Um governo que não pensa na educação do seu povo não é governo, isso é outra coisa. Sem dúvida. Não pensa na saúde de uma população que está envelhecendo, isso não é governo. Isso é outra coisa, vamos desculpar. Verdade. Muito obrigado, Léo. E até tira o direito dos parlamentares, né, de reagir, de votar o orçamento. Acabou. Sim. Tirou o direito. Vou pegar a palavra final do presidente Carlinhos. Presidente Carlinhos, o trabalho continua lá em Brasília, firme e forte, a Cobap está atenta e também dando um suporte muito grande à FETAPERX. Sim, nós estamos trabalhando lá com o nosso quadro de advogados, muito bom, nós estamos acionando. Também temos com nossas lideranças lá e nossos assessores pressionando todos os deputados, a gente não sai lá dentro do Congresso, então a gente está atacando esses dois lados. Mas é importante, primeiro ali na arrecadação da Previdência. Sim. Esses bilhões e bilhões que sobram todos os anos, isso aí tinha que ficar lá sendo aplicado e ele renderia. Nós temos hoje 350 bilhões, né, dos sonegadores aí, que a Previdência lá por incapacidade e incompetência não executa. Ou até porque não quer, né? Não quer, sim, eu acho que muitas vezes até porque não quer. Tem os protegidos aí. Né? Muito obrigado, presidente Carlinhos da ATAPEC, da Cobap, ao Léo Altmaier. Fazer o convite. Faça o convite, presidente Zé Pedro. Queremos convidar todos os advogados que trabalham na Federação do Rio Grande do Sul, por Rio Grande afora. Dia 9 de dezembro, nós vamos fazer um grande debate do coletivo jurídico da FETAPERX, no auditório da FETAPERX. Vem autoridades lá de Brasília, e vai ser um grande debate. Todos devem estar presentes. Tá certo. Muito obrigado também ao presidente da FETAPERX, José Pedro Kuhn. Bom, acabou. Ponto final e mais um Boca. Esse foi especial, né? Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular. Também para você conferir a reprise desse e de outros programas, ficar por dentro do nosso material lá da Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa fanpage e o nosso portal na internet. No próximo domingo, voltamos à programação normal das 7h30 às 8 horas da manhã, com muita consultoria, as informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, dentre outros tantos assuntos. Esse foi o Boca Especial, 32 anos da FETAPERX. E a gente fica por aqui. 27 anos, muito mais interatividade para você.